Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que alegria estarmos juntos no seu televisor. Este é o programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, uma igreja evangélica, uma igreja bíblica, uma igreja ética, uma igreja família, uma igreja que está interessada em ver o seu crescimento espiritual para que você seja um homem abençoado, você e sua família. Nós queremos convidar você para ligar para um amigo, agora, um parente, convidando para que ele assista o nosso programa, porque sempre é possível que o Espírito Santo se utilize desses momentos para tocar num coração, para trazê-lo de volta aos caminhos de Jesus, e você vai ser um parceiro do reino de Deus. Que tal? Vamos fazer isso? Ligue para alguém, porque está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos! Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu estou recebendo o Fernando Maio. Ele é contador em uma estatal, é um bom profissional, mas ele dedica muito da sua vida ao trabalho social. Um lindo trabalho voltado para pessoas de rua e de resgate das drogas. E nós vamos falar com ele sobre o que o motiva a esse trabalho e o encontro dele com Jesus. Esse é o nosso papo de hoje. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Fernando, me diz uma coisa, eu sei que a tua motivação toda vem de Cristo. Jesus é que é o motor desse trabalho teu e da tua esposa, Lucy, e outros irmãos que colaboram com você nesse trabalho Reviver, que a gente vai falar um pouquinho, né? Mas como é que começou esse teu encontro com Jesus? Então, a gente teve uma iniciação, né? Como muitos brasileiros, né? Nós tínhamos aquela religião que a maior parte das pessoas tem, que não é uma religião que as pessoas frequentam e não praticantes. Não praticantes, exatamente. Né? Mas chegou um dado momento da nossa vida que a gente teve, até por uma questão de saúde, né, da minha esposa, a gente teve essa oportunidade de conhecer um pouco mais de buscar a Deus, né? No meio de uma doença, não é verdade? Conhecer um pouco mais assim da proposta que Deus tem para a nossa vida, né? Que é boa, né? Uhum. E a gente ao conhecer, né, começou a frequentar, né, as reuniões lá da ABI, né? Associação Brasileira de Imprensa. Associação Brasileira de Imprensa. A nossa igreja teve um culto lá, uma reunião de evangelismo durante 30 anos. Durante 30 anos, toda quarta-feira. Que hoje em dia essa reunião acontece aqui na mesmo, Rua né? Conde Bonfim, está aparecendo aí o telefone para você, se quiser vir, mas essa reunião foi uma reunião que abençoou muita gente que trabalhava no centro da cidade, não é verdade? É verdade, eu dentre eles, né? Porque eu saía do trabalho, eu ia buscar a Lucy, que é minha esposa, né? E chegava às vezes um pouquinho atrasado, perdi o louvor, mas eu ouvia sempre uma palavra muito coerente, né? Que foi trabalhando o meu coração, foi sedimentando, né? A Lucy tinha recebido uma grande bênção de Deus, que foi a cura da síndrome do pânico. Exatamente. Isso já tinha feito alguma diferença na nossa casa, Isso, né? imagino. Com certeza. E aí ela começou a te puxar para assistir essas reuniões. Eu no início ia buscá-la, né? Porque ela estava assistindo a reunião e ao final da reunião eu ia buscá-la. Mas eu sempre chegava mais cedo e tinha a oportunidade de ouvir também, né, a mensagem, né? Uma mensagem sempre coerente, edificante e com o tempo passei a ter vontade de estar também ouvindo, estar presente, né, na reunião toda. No começo você disse que entrou meio desconfiado desses evangélicos e tal. Porque a gente sempre ouve falar muito, né, sobre... Infelizmente existe um preconceito, né? Exatamente. Mas eu até digo para as pessoas, falo para os nossos telespectadores, vem assistir uma reunião da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Isso. Não fica com preconceito, não, vem. O preconceito, ele acaba gerando um primeiro afastamento, né? É verdade. Mas a gente vence esse preconceito na medida que a gente consegue perceber, né,
toda uma seriedade verdade. no trabalho. E... Então você e tua esposa, apaixonados por Jesus, pensaram, precisamos fazer alguma coisa para que outros conheçam como Jesus é maravilhoso. E vocês então começaram a focar no trabalho social, não é? Isso. Participar de distribuição de alimentos. Isso. Mas você chegou a uma conclusão, que só dar o alimento não resolve. Isso, assim, no próprio contato, né, com o próprio trabalho em si, a gente percebia e se frustrava um pouco de estar só fazendo aquele contato breve, né? Com a pessoa de rua. Com a pessoa em situação de rua, e depois a gente não acompanhava, né? Qual era o que exatamente ia dar aquilo que a gente tinha feito ali, né? Você até me surpreendeu ao comentar, nosso bate-papo aqui anterior, que tem muita gente que vai levar alimento, roupa e agasalho na rua, mas que é um evento isolado. Chega ali, dá aquela comida. Assistencialista. Não é? Uma coisa assistencialista. A proposta de vocês, desse trabalho lindo que é o Reviver, a proposta é dar um acompanhamento na vida da pessoa, não é isso? Verdade. Acompanhar a pessoa, estar junto com a pessoa nesse processo de transformação, né, que ela vai passar, né, e que a gente confia que ela vai passar, né, porque a gente acredita, né, que somente através desse processo e por esse contato, por você estar realmente mostrando o interesse, né, e a pessoa se sentir, então, valorizada com isso, é que ela consegue sair daquele momento inicial, né, de estagnação, onde ela está, muitas vezes, bloqueada, né, traumatizada. Até bloqueada para ser ajudada, né? Não confia mais. Já criou todo também um preconceito, né? E também por conta do uso de drogas e outras substâncias, elas acabam perdendo a condição, né, de repensar. De sonhar, né? de ter esperança. De repensar, porque elas ficam muito focadas no uso. E aí aquilo, como se torna obsessivo, não abre espaço para mais nada. É verdade. E aí que a transformação vai fazer a diferença, né? Porque cria de novo um espaço perdido, né? E o sentimento de que ela pode sim ter uma segunda chance. Ter sonho. Né? Ter então, sonhos, o projeto ter uma vida Reviver, com significado. Agora, Fernando, essas pessoas que estão na rua, são somente pessoas envolvidas com vício do álcool, de droga e prostituição, ou tem gente que simplesmente, por algum revés financeiro, alguma situação, algum desencontro, acabou na rua também? Não, a gente até vê uma menor parte, né, de pessoas que têm, sim, por algum revés, né, esse momento, né, de rua, né, de viver em situação de rua. Mas aí dessas pessoas tem duas possibilidades: ou ela sai rapidamente dessa condição, ou ela realmente vai se envolver em drogas, porque não tem como permanecer na rua durante muito tempo sem se envolver nessas situações. Né? Como é que vocês apresentam o Evangelho para eles? Como é que vocês falam de Jesus para essas pessoas? Então, até na nossa metodologia, né, para levar esperança, é preciso que eles acreditem, né, em uma força superior, né? Isso é uma questão até básica, né, para eles poderem... Precisam ter fé e precisam ter alguma esperança, né, de que vão sair daquela. Neles mesmos eles já não confiam. Então, quando a gente apresenta que existe um Deus muito interessado e um Deus de amor, né, que muito interessado na vida deles, eles começam a acreditar. Sonhar outra vez. Começam a acreditar, porque esse Deus, ele é poderoso e ele tem poder de transformar, né? Com certeza. A mensagem do Evangelho, ela é transformadora. A mensagem de esperança. Não há dúvida. A gente tem visto isso no nosso programa constantemente, né, na igreja. Ela é uma mensagem que resgata até a autoestima da pessoa.
ao comunicarmos, olha, você é amado, não é? O Senhor te ama, por isso nós também nos gastamos por você. Então isso traz toda uma possibilidade de reviver, né? Como reviver, diz, né? De uma segunda chance. Então vocês têm tido frutos, Fernando? Temos tido frutos que nos alegram muito, né? Nós temos tido alguns frutos e mesmo que fosse um fruto, né? Já valia a pena. Já valia a pena eu todo mesma esse trabalho. Já entrevistei uma aqui, que é a Regiane, que foi recuperada de drogas, da prostituição, hoje trabalha, tem seu emprego, está voltando a estudar, tem seus filhinhos com ela, que ela não tinha nem como mais ter os filhos com ela, né? Sim. Você me falou que tem um rapaz também que já trabalha como vigia, sim, não é isso? Tem um rapaz que trabalha como vigia. Qual o nome dele? É Carlos. Carlos. Trabalha como vigia na própria igreja ali da Lapa, né? E ele também é uma pessoa que saiu dessa situação, né? E temos outros casos, né? Até pessoas que estão, né, agora já se colocando na situação de ajudadores, né? Então, inicialmente elas foram recuperadas e agora estão ajudando se alegram em poder outros. Ajudar os outros. Que coisa linda, gente. Sim. Que coisa linda. Você me falou que tem um rapaz também lá em Minas, né, que eu estava te falando também, que também foi um caso de uma moça que nós abordamos, ela estava grávida ainda, né? Uhum. E por estar naquela situação de envolvimento em drogas, ela não pôde ter, nos 6 primeiros anos, o convívio com o filho. Ela teve que ficar em tratamento num centro de recuperação e passado o tempo, né, que foram 7 meses de tratamento, aí sim o filho que estava meio que aguardando, né, essa recuperação foi entregue a ela e ela pôde ainda resgatar uma outra filha que, por causa da condição dela, estava com uma avó, né? Então, é uma família restaurada. A gente visitou na semana retrasada, quando a gente esteve em Minas, foi muito gratificante. E um desses nós nos também... tornamos até amigos, né, dessas pessoas quando elas se recuperam. Então, isso é muito gratificante para a gente. E você me disse que um desses moços recuperados também de morador de rua, agora se prepara para ser um missionário. Sim, e foi lá na Missão Vida, né? Que coisa linda. Ele agora está estudando lá em Cocalzinho, né? Vale a pena, né? Trabalhar por essas pessoas, levando Jesus ao coração delas. Porque depois a gente vendo o resultado, né? A gente vê o olhinho brilhando de novo, né? E quando compara a situação que a gente pegou no início... É muito gratificante. É muito gratificante. Não, como você falou, não é assistencialismo. São respostas existenciais em Cristo Jesus para mudar a vida das pessoas. Com certeza. Obrigada, Fernando. Muito linda essa visão. Que Deus continue a abençoar vocês. Nós queremos também que apareça aí na nossa telinha o telefone de contato desse grupo Reviver, o e-mail deles. Caso você queira abençoá-los, se juntar a eles, você está vendo aí esse telefone e também o e-mail. Envolva-se, se você é um cristão, envolva-se nesse trabalho que é um trabalho de Deus. E você agora também está vendo o telefone aqui da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Temos um grupo de voluntários aguardando a sua ligação para ter uma oração por você, te dar uma palavra de esperança, alguma informação, mas continue ligado. O programa não terminou, você ainda vai escutar uma mensagem sobre esse Jesus que move o nosso coração em amor pelas pessoas que precisam. Fique ligado. Aqui a palavra é um equilíbrio. Eu agradeço a Deus por essa igreja que eu amo. E vem você também para a Maranata de Campo Grande. Eu gosto muito da Maranata. Eu vejo que a Maranata se tornou uma base para mim, tanto na minha vida espiritual como na minha vida sentimental. Vem para a Maranata de Campo Grande você também.
Nós viemos para Maranata porque a gente acredita na nossa família. É uma bênção na minha vida. Eu fiz amigos, eu cresci aqui, o Evangelho me ensinou, me guiou pelos caminhos. É uma igreja equilibrada. Bom, eu vim para Maranata, que é uma igreja que prega o Evangelho com equilíbrio. E convido você a poder estar junto com a gente, poder estudarmos junto a Palavra de Deus, estarmos em comunhão com a igreja. Vim para Maranata porque o estudo bíblico é maravilhoso. Vem para Maranata você também. Meus amigos, existe uma passagem na Bíblia, na Epístola de Paulo aos Gálatas, em que ele diz assim para aqueles irmãos: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Naquela época, já no início da igreja, já haviam algumas pessoas interessadas em novidades, em descobrir novidades, coisas que os outros não faziam e que eles queriam fazer sozinhos, para, quem sabe, atrair um número maior de seguidores. Então, essas novidades sempre existiram. Nos dias de hoje, elas se tornaram milhares. Você, se fizer uma análise aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro, se você passa de automóvel pelas ruas, você vai ver centenas e centenas e centenas de igrejas com nomes variados que estão se multiplicando por aí. Algumas são igrejas boas, igrejas bíblicas, gente sincera, gente honesta, gente que está querendo seguir o Evangelho de Jesus. Mas, infelizmente, existem alguns movimentos aparecendo por aí muito perigosos, muito insinuantes, muito cheios de novidade. É o corredor do sal, é o portão da bênção, é o sopro do homem de Deus, é o sabonete ungido, é a oração que você tem que deixar ela no seu bolso, porque é uma oração que protege você, uma oração impressa. Olha, são tantas as novidades. É o tratamento com água, é você ter que ir em determinado templo e tocar na Arca da Aliança, porque se você tocar, você vai ser abençoado. Isso tudo está acontecendo nos dias de hoje e as pessoas ficam perdidas, ficam sem saber aonde devem frequentar, que grupo elas devem começar a participar, a estudar a Bíblia, a levar os seus filhos, porque, meus queridos, meus amigos, o lugar onde frequentamos é muito importante. A igreja que nós temos comunhão é muito importante para a formação espiritual da nossa família, porque lá na frente nós vamos sentir todos os frutos de um ensino errado, de um ensino que pode decepcionar os nossos parentes, pastores que se auto-intitulam verdadeiros gurus, com mensagens praticamente em que você não faz nada sem que o pastor tenha que ser sondado. Se você deve comprar um apartamento ou não, é o pastor que vai orar e é ele que vai dizer se você deve ou não comprar o apartamento. Pessoas que compram um veículo e que, se o pastor não orar pelo veículo, o veículo não estará sendo abençoado, não pesará sobre aquele veículo uma maldição, porque Deus não vai abençoar, porque não se fez uma oração pela chave daquele veículo. Todas essas coisas são superstição, meus irmãos, porque a Bíblia diz que quem precisa servir ao Senhor com ética, com seriedade, com verdade, somos nós. E se nós formos servos de Deus, em qualquer carro que nós entremos, Deus vai nos abençoar. Qualquer apartamento que nós compremos, Deus vai estar conosco. Lógico, a gente tem que decidir se aquele bairro é melhor do que o outro, mas isso são conclusões que nós devemos tomar
por causa da nossa cabeça, da nossa inteligência, da nossa capacidade de discernir, que Deus nunca nos fez robôs para obedecer ordens pré-estabelecidas em todas as áreas da vida. Deus não quer isso de nós. Deus quer filhos livres, inteligentes, com capacidade de discernimento e que tenham o Espírito Santo para nos ajudar a decidir este ou aquele setor da nossa vida. Então, muito cuidado quando você que está me ouvindo, que é meu irmão em Cristo, que tem ouvido e apreciado o programa Louvor e Mensagem ao longo dos anos, cuidado com todos esses ensinos modernos que têm aparecido por aí, com igrejas muito estranhas, muito cheias de novidade. Quando a gente pergunta para algumas pessoas que estão envolvidas nesse tipo de igrejas, de trabalhos, eles dizem assim: mas eu não ligo para o que está acontecendo de errado lá. Eu vou porque eu quero adorar a Deus, servir ao Senhor, não importa o que eles lá estejam fazendo, eu sirvo a Jesus. Não é bem assim. Nós precisamos escolher uma igreja pela sua liderança, pela sua teologia, por aquilo que eles creem. Quando a igreja se baseia na Bíblia, não entra em caminhos perigosos, de novidades, de profecias loucas, de visões e revelações estranhas, onde determinadas pessoas querem comandar você, manipular a sua fé, dar ordens a você. E a Bíblia diz que nós devemos ter muito cuidado com essas coisas. Então, meu amigo, minha amiga, hoje, neste programa, eu fiz questão de mudar um pouco o que eu tenho falado aqui, de dizer para você, cuidado com determinados ensinos que têm acontecido no nosso meio, até no meio chamado meio evangélico, em igrejas que são consideradas evangélicas, mas estão se desviando da Bíblia, se desviando da verdade. O que aconteceu com o apóstolo Paulo, lá quando ele corrige os irmãos de Gálatas, também está acontecendo nos dias de hoje. Gente que anda atrás de coisas tão estranhas, meus irmãos, gente que está se deixando levar por falsos ensinos, quando a palavra de Deus, ela é alguma coisa assim perfeita e que não tem mudança. A Bíblia não muda. Os ensinamentos de Deus não são baseados em modismo, alguma coisa que acontece alguns meses, alguns anos e daí a pouquinho acaba. Por exemplo, há algum tempo atrás, andou aí pelas igrejas chamadas evangélicas o tal do dente de ouro, em que a pessoa orava e Deus, entre aspas, mandava para a pessoa um dente de ouro. Veja lá se Deus é Deus de fazer restauração em dente. Se Deus quiser me abençoar, Ele me dá um dente novo, não vai me dar um dente de ouro. Mesmo porque se alguém colocar um dente de ouro na frente da minha dentadura, eu vou ficar muito triste, não é verdade? Que deu o dente de ouro? Já passou. Ninguém mais fala nisso, ninguém mais... Por quê? Porque não era uma teologia bíblica, não era um ensino bíblico, era um falso ensino que enganou milhares de pessoas. Eu espero que você, que tem ouvido esse programa, que tem levado em consideração o que nós, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, junto com outras igrejas éticas neste Rio de Janeiro, igrejas que procuram falar de uma verdade bíblica que não muda. Existem muitos ministérios éticos, sinceros, bíblicos, equilibrados. Por isso que nós temos recebido dezenas de telefonemas de pastores, companheiros, irmãos, de igrejas irmãs que nos telefonam para dizer: nós concordamos com tudo que vocês aí da Maranata têm ensinado na televisão. Obrigado pelo programa de vocês. Não desistam de continuar exortando e anunciando a verdade e alertando as pessoas que ouvem o programa para não se deixarem iludir por tantas coisas que andam acontecendo na televisão, programas de televisão que mostram curas, onde, na realidade, não houve nenhuma comprovação médica que a pessoa estava enferma e que depois ficou curada. Depois, não, essas pessoas não são acompanhadas para saber o que aconteceu com elas lá na frente. É muito fácil uma pessoa chegar diante da televisão e dizer: eu estava com uma dor aqui, agora não estou mais com dor nenhuma. Isso é muito fácil, mas isso
isso não quer dizer que Jesus ainda não cure. Jesus continua operando milagres. Nós tivemos e temos visto experiências desses irmãos que têm sido entrevistados aqui no programa, que verdadeiramente Jesus mudou as suas vidas, transformou seus comportamentos, tirou essas pessoas do vício, do alcoolismo, das drogas, transformou essas pessoas, salvou os seus lares, transformou suas vidas. Nós continuamos crendo que Deus é um Deus de milagres. Nós só não queremos estar sendo enganados por uma série de igrejas, entre aspas, que têm pregado um falso evangelho com outros interesses que não são os interesses fiéis do reino, da palavra de Deus, da exaltação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está vendo um telefone aparecendo aí na sua televisão. Ligue para nós, nós queremos orar por você. Queremos, de alguma forma, ajudá-lo a achar uma igreja ética, uma igreja bíblica, uma igreja que tem estudo bíblico, que valoriza a palavra de Deus. Isso é muito importante, que você se dedique a um grupo de homens e mulheres que levam a sério a palavra de Deus e a mensagem do Evangelho. Você está vendo o telefone, ligue para nós, nós queremos ligar, queremos conversar com você, abençoar a sua vida. E nós queremos agora, encerrando o programa, orar por você, meu amigo, por você, senhora, por você que ama Jesus, que você que quer ser abençoado. Tantas pessoas querem ser abençoadas e por causa desse desejo, eles acabam se deixando levar por tantos lugares perigosos que depois, lá na frente, vão fazer a pessoa ficar totalmente decepcionada com Jesus. O meu medo é que essas pessoas acabam se afastando do Evangelho e ficam totalmente, eles rejeitam totalmente as igrejas sérias por causa dessas outras que andam pregando inverdades aí pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso querido Brasil. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Pai, Tu conheces o coração deste homem, desta mulher que agora está sintonizando nesse programa. Tu sabes os seus desejos, seus dramas, suas necessidades, a vontade que ele tem, meu Deus, de acertar a sua vida, financeiramente, moralmente, profissionalmente, espiritualmente. Coloca a Tua mão sobre esse homem. Faz um milagre na vida dele, que ele possa sair, meu Deus, dessa situação de crendice, de superstição, de malícia, de coisas que não te agradam, todas essas confusões, essas feitiçarias que andam por aí, iludindo pessoas e até algumas acontecendo dentro de igrejas evangélicas. Meu Deus, coloca a Tua mão sobre esse homem, sobre essa mulher. Faz que ele consiga escolher uma igreja que realmente te agrade, Espírito Santo. E faz dele e dela uma mulher, um homem certamente muito abençoado, para que eles possam crescer espiritualmente na família de Deus, dando muitos frutos. É o que eu oro em nome de Jesus. Deus o abençoe. Eu sou o pastor Paulo César Brito. Esse telefone que voltou a aparecer aí, ligue para nós, não precisa ser agora, pode ser amanhã, depois da manhã. Nós estaremos sempre aqui para ouvir e atender a sua ligação. Até o próximo sábado, neste mesmo horário. Até lá, se Deus assim o permitir.